Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero te animar a curtir, seguir as mídias sociais da igreja, compartilhar os nossos conteúdos para abençoar outras vidas. Eu quero ler o texto bíblico com vocês que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus para a obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicados. Eu quero que você note que aqui diz aos eleitos, aos peregrinos, aos escolhidos. A estes, Pedro está desejando então favor imerecido e conforto do céu, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Aí o texto continua dizendo o seguinte no versículo 6: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé de vocês tem muito mais que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E o versículo 15 diz o seguinte: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero chamar sua atenção, até como uma forma de linkar com o devocional passado, a realidade de que Deus é um Deus santo, tremendo, único, singular, e a sua santidade é a perfeição dos valores morais, tudo isso, mas há uma exigência de Deus de que aqueles que pertencem a Ele sejam santos. E aqui está dizendo, aqui a gente consegue perceber a atitude de Pedro de observar, de compreender que essa santidade, além de individual, ela é comunitária. Ele dirige, então, a carta dele aqui na saudação aos eleitos, então está no plural, aos peregrinos, aos escolhidos. Então, quando a gente pensar em que a gente deve santificar o nosso coração, seguir no caminho da santidade, agradando ao Senhor, vivendo de maneira agradável ao Senhor, nós jamais podemos esquecer e desassociar disso a realidade de que, como igreja, nós temos uma responsabilidade como povo de Deus de também desenvolver essa santidade, essa santificação como corpo. Somos um povo escolhido. E aqui no versículo 6 diz: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições, muitos sofriam ameaças de morte, eles sofriam privações, tinham diversos tipos de perigos e ameaças diante deles, e muitos deles desfaleciam, desanimavam, esmoreciam. E eu não consigo parar de pensar no fato de que, nesse momento, muitos de nós temos sido solapados com a realidade que nos ocorre, seja no aspecto político, seja no aspecto sanitário, que envolve aqui a questão da pandemia. Muitos de nós entristecidos, enlutados, desanimados, no sentido governamentalmente desamparados, e aqui eu não estou pensando em questão de lado A, lado B, mas é a realidade de que os governos não podem substituir a segurança que nós temos apenas em Deus, e muitas pessoas têm se entristecido com a realidade da corrupção, das guerras de narrativa e tudo mais. A questão é que tudo isso que tem acontecido acontece com a permissão de Deus, com o objetivo de gerar em nós uma fé genuína, provar os nossos corações. Assim como aqueles irmãos lá, para quem Pedro destinou a sua carta, também foram exortados a observarem o fato de que estavam se entristecendo naquele momento,
mas com o propósito de serem aperfeiçoados, de serem santificados, de crescerem, de glorificarem ao Senhor. E eu confesso para vocês que em muitos aspectos, nos últimos 2 anos, pensando até em termos de pandemia, em termos de enfermidades que eu tenho hoje, em termos de dificuldades familiares, dificuldades financeiras, em termos de também sentir certa decepção e desamparo como cidadão, muitas vezes eu vi a minha fé esmorecendo e eu percebi que eu estava sendo reprovado. E ao invés de eu crescer, e ao invés de eu ser aperfeiçoado e glorificar mais ainda a Deus, eu baixei a guarda e isso não foi bom para a minha saúde espiritual. Eu me vi muitas vezes duvidando, eu me vi muitas vezes incrédulo, eu me vi muitas vezes sem compromisso, não engajado com os meus irmãos, com a comunidade. Em um nível talvez não tão intenso, e em alguns momentos sim intenso, oscilando, mas isso ocorreu em um nível de coração e um nível de pensamento. E qual é então o que tem me trazido de volta? A realidade de que, independente das circunstâncias, eu devo adorar o Senhor de maneira individual, mas também como igreja, sendo cristão. Eu sei que a tristeza, o desânimo, o medo, muitas vezes nos travam de tal forma que nós deixamos então de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Até conversando com alguns pastores, até conversando aqui ainda há pouco, a gente sabe da realidade que tem muitos irmãos que têm tido medo, a gente sabe da realidade de muitos irmãos que estão desanimados, que estão enlutados. A gente sabe também que muitos irmãos se sentem travados e inseguros mesmo tendo tomado as outras doses, as 2 doses da vacina. Mas eu quero te encorajar a superar esse medo, a ser aperfeiçoado no Senhor, de tal forma que você viva a coletividade do ser igreja. Porque não existe cristianismo em um aspecto apenas individual. Paulo escreve aos peregrinos. Ele escreve Pedro escreve aos eleitos, aos peregrinos, aos escolhidos. Isso é plural, isso é comunidade, isso é ser igreja. E aí no versículo 15 ele diz, sejam santos, ele repete o que está escrito no Levítico. Então a nossa santidade é completa e plena quando nós trabalhamos os 2 aspectos, o aspecto individual e o aspecto comunitário, sendo igreja. Então não se deixe levar, não se deixe dominar pelo medo. Eu não estou dizendo que o seu medo, que a sua angústia, que a sua dificuldade não é real. Eu não estou desmerecendo a sua dor e o seu sofrimento. Pelo contrário, eu tenho sentido dores e sofrimentos. O que eu estou querendo falar é que tudo que nos acontece está dentro do controle de Deus e coopera para o nosso bem. E ao invés de nós simplesmente focarmos nessas coisas que nos abalam e retroceder, que nós foquemos então no fato de que Deus está trabalhando no nosso coração para o nosso aperfeiçoamento, para que nós o glorifiquemos, para que nós o adoremos. E então respondamos a Ele, sim, de uma maneira individual, devocional, em oração, mas também retornando à realidade de que nós, como povo de Deus, precisamos perseverar. Precisamos ser igreja. Você precisa de mim, eu preciso de você. E nós precisamos uns dos outros. E nós devemos, como corpo, estar reunidos diante do Senhor. Porque igreja é isso. Não existe igreja apenas no âmbito virtual ou apenas no âmbito individual. Esses recursos são muito bons. No entanto, nós precisamos começar a pensar na realidade de que talvez não estejamos agradando a Deus nesse retrocesso, de que talvez esse medo esteja nos dominando. E começar, então, a planejar um retorno dentro de toda orientação em relação ao cuidado com a pandemia, com o contágio, claro, observando tudo que precisa ser observado, mas já planejando, desejando esse retorno. Então, quero te estimular a pensar sobre isso e a considerar que tipo de atitude você tem tido no seu coração. E caso você perceba que você tem até desenvolvido lá o aspecto individual, mas caso você perceba que o seu aspecto comunitário está em falta, que você corrija isso diante de Deus.
certamente Ele vai te abençoar. Além de Ele ser glorificado, Ele vai te abençoar. E Ele vai abençoar a minha vida, a vida dos outros irmãos com a sua presença, assim também como vai abençoar a tua vida através do meu engajamento e do engajamento de outros irmãos. Que Deus, então, nos abençoe.